o Parkinson agora, que é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento e existe controle, né? Eu já li que existe um chip que se coloca no cérebro que a pessoa para de tremer. E como é que está sendo realizadas essas cirurgias? Não, quando você fala em Parkinson, é muito comum porque você vê muito ator com Parkinson. Sim. Então, tá Paulo começando. José, né? É isso. Você faz o quê? O Parkinson tem estágios na vida da pessoa. Você tem o Parkinson, que é uma doença, e você tem uma coisa chamada síndrome de Parkinson, manifestações clínicas semelhantes ao Parkinson, mas que é causado por um remédio, por exemplo, ou contato com alguma substância química. Então pode manifestar como se fosse uma doença de Parkinson. Aí você chama de síndrome de Parkinson, tratamentos diferentes. E aí você tem que avaliar o que no paciente? Um remédio pode causar o Parkinson? Pode. Como assim? Que tipo de Depende remédio? do remédio, ele tem uma substância que ele pode simular uma doença de Parkinson. Porque ele atua numa coisa que chama-se substância negra, que está diretamente relacionada com a doença de Parkinson. Abstinência de alguma coisa. Por exemplo, eu tive um amigo que perdeu uma perna por conta do cigarro e ele fumava muito e não podia fumar. E ele tremia muito. Não, mas aí tremor não significa Parkinson. Mas não tem nenhuma associação. Não, então. não tem associação nenhuma. Tá. Aí você tem tremor, abstinência é tremor por ansiedade. Sim. Aí tem tremor, a principal causa de tremor chama-se tremor funcional, que é tremor essencial. Não é causado por nenhuma doença. Então o paciente, a pessoa ela começa a desenvolver o tremor ao longo da vida. Então, mas o Parkinson ele causa um determinado tipo de tremor. O que é o tremor do Parkinson? Eu estou parado agora. Eu tenho um tremor, minha mão começa a tremer, por exemplo. Agora, eu movimento, eu paro de tremer. Ao contrário, se eu tiver uma lesão no cerebelo, que é uma estrutura do encéfalo localizada aqui na parte posterior da cabeça. Então, que é um tremor que se eu estiver parado, eu não tenho nada, mas se eu movimentar, eu começo a tremer. Então, são tremores distintos. Por quê? Porque são áreas distintas exercendo o mesmo controle, que é o controle da coordenação do movimento, não do movimento. Ter movimento, estou mexendo meu braço. Sim. Agora eu posso mexer meu braço de forma irregular ou de forma movimento harmônico. Isso quem controla é o cerebelo. Só que você tem vários tipos de conexões, o cerebelo com o tronco e com o cérebro. E depende aonde você tem o comprometimento, é um tipo de manifestação. Então o Parkinson, a pessoa fica trêmula, ela pode ter rigidez, ela começa a ficar dura, ela tem dificuldade aí para andar e começa a ficar apática, ou seja, altera a cognição. Então ela começa a se distanciar do ambiente. Então quando você fala em Parkinson, você tem que ver que estágio está o Parkinson. Se ele afeta no movimento, nós estamos falando apenas de movimentos voluntários. Na minha relação com você agora, estou movimentando, estou me gesticulando, isso aí é um movimento voluntário. Mas tem todo o movimento involuntário, que é o movimento digestivo, o movimento urinário. Esse movimento está sendo executado da mesma forma, só que o Parkinson também pode comprometer esse movimento. Então o paciente passa a começar a engasgar quando vai se alimentar, começa a mudar o tipo de dieta para facilitar a deglutição. Se ele engasga, você tem que mudar o tipo de dieta. Ele passa a ter dificuldade muitas vezes de ir ao banheiro, de processar o alimento. Passa muitas vezes a ter retenção urinária, ter perda urinária. Então você altera tanto a vida vegetativa da pessoa, né, as funções básicas da pessoa, quanto as funções de relacionamento da pessoa. Aí, de acordo com o tipo de comprometimento, você tem tratamentos. O tratamento primário é sempre com remédio. Aí ele tem condições clínicas de ser submetido. O remédio não é suficiente para melhorar o Parkinson dele. Ou a melhora foi muito pequena. Mas ele tem condições de ser submetido a uma cirurgia, que vai lá e destrói uma determinada área. Então aí ele é submetido ao quê? Ao tratamento cirúrgico do Parkinson. Você pode destruir através de uma única cirurgia, que são cirurgias ablativas, ou a colocação de um aparelho
e fica embutido no paciente que vai fazendo as estimulações de forma contínua. Substitui essa falta Essa de... substância, exatamente. Ou você inibe a produção de uma outra substância, ou você estimula a produção da dopamina. Se pegar um paciente que está com a fase inicial do Parkinson e fizer essa cirurgia... Muitas vezes só a parte... Não, ele não está relacionado à evolução. Não evoluir? Não é com evolução. Não. A relação é com... Não, porque é para chegar em tudo aquilo que você falou, que é muito triste, né? Tudo exatamente. Isso, a parte urinária, tudo que você disse. Aí é depende muito de cruel. o quanto ele é comprometido, o quanto o material genético dele está mudado. Por isso você tem Parkinson, que se chama de like, Parkinson like, que é um Parkinson muito frustro, que quem percebe é a pessoa e alguns familiares. As pessoas ao redor que têm contato diário com as pessoas muitas vezes não notam.